graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Chegou o momento de nós falarmos com Deus. Louvamos a Deus por esse momento, né? Louvamos a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui. Exaltado e glorificado seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória seja dado ao nosso Deus, né? Ao nosso Senhor. Ele é fiel. Deus tem colocado aqui no meu coração uma palavra que eu já quero compartilhar com você aqui, enquanto você já prepara aí até mesmo o seu copinho de água. Nós vamos orar e nós vamos apresentar aí você que vai colocar o seu copinho de água aí no momento da oração. Se você está enfermo, se você está com problema na saúde, se você tem aí uma causa na justiça, se você tem um problema financeiro, eu não sei como está a sua vida, eu não sei qual é a situação que você está passando, mas eu tenho certeza que chegou o momento de você andar sobre as águas. É exatamente essa palavra que Deus colocou no meu coração no dia de hoje. E nós vamos aqui ler a palavra do Senhor que está em Mateus, capítulo 14, versículo 28 e 29. Você vai andar sobre as águas. Você crê nisso? Eu creio, né? Chegou o tempo de andar sobre as águas, porque muitas vezes as águas são as adversidades, né? As águas têm sido as dificuldades, as águas aqui vão representar as adversidades, dificuldades, problemas, o impossível, situações, né, difíceis. Então, o que Deus ele quer dizer para você é que você vai romper os limites, as águas agitadas da vida, mas você vai declarar vitória sobre essas águas agitadas, né? Você vai passar por esse processo, Deus vai te dar vitória. Então, eu sei que depois dessas águas agitadas, depois dessas águas inquietas, né, agitadas, você vai ter aí um testemunho. Eu estava aqui pensando numa palavra e o Senhor, ele falou comigo, né? Chegou o tempo de você andar sobre as águas. E eu comecei a pensar nas adversidades, nas dificuldades, e o Senhor disse ao meu coração, né? O Senhor falou assim comigo, que todas as vezes que nós passamos por um problema, é certo que nós vamos ter um testemunho, que nós vamos ter uma experiência, né? Então, tudo aquilo que Deus, ele permite eu e você passarmos, é porque nós vamos ter algo para contar, né? Chegou o tempo de você contar teu milagre, a tua experiência, porque é muito gostoso, é muito bom quando a gente ouve um testemunho, e muitas vezes a gente ouve pessoas contando testemunhos de outras pessoas, mas Deus, ele quer te dar experiências. Então, assim, o Senhor falou comigo antes de eu entrar aqui na palavra, eu quero declarar para você que se o Senhor está permitindo você estar aí de frente às águas, ou mesmo em cima das águas, talvez você está pensando assim, meu Deus, é como se eu estivesse num barco e a tempestade está grande, as águas estão agitadas, mas eu quero dizer para você que ainda que você esteja cansado, cansada de remar, talvez você não vê saída, talvez você está passando por uma situação assim tão difícil, assim como os discípulos eles passaram, né? Um momento de medo, um momento de insegurança, um momento de solidão, mas o Senhor está contigo e Ele está dizendo, eu estou te amadurecendo, eu estou te dando experiências, porque você vai contar a tua experiência, você vai contar o teu testemunho, o que Deus fez na tua vida, o que Deus está fazendo através dessa tempestade. Vamos ler a palavra. Mateus capítulo 14, versículo 28 e 29 nos diz assim: E Pedro, respondendo, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Que coisa gloriosa, irmãos! Descendo do barco, olha isso, né? Descendo do barco, andou por cima
né? Andou por sobre as águas e foi aonde? E foi até Jesus. Aleluia. Os discípulos estavam no meio da tempestade. Jesus aparece andando sobre as águas. Que coisa tremenda, né? Isso aqui quer dizer algo impossível. Jesus andando por sobre as águas, algo impossível. Pedro pede para ir ao encontro de Jesus. É como se eu visse agora, aqui, você pedindo a Deus uma experiência. Você pedindo ao Senhor, me dê coisas novas. Você buscando a Deus aí pelas madrugadas e dizendo assim, Senhor, me mostra o oculto, o profundo e o escondido. Então você pediu, você clamou, você buscou, e a Bíblia vai dizer assim, clama a mim e eu te responderei. Eu vou anunciar a você coisas grandes, firmes, que você não sabe ainda. Então você está passando muitas vezes, amados, por algo que você pediu a Deus. Eu quero intimidade, eu quero um relacionamento com Jesus, eu quero aprender mais de Jesus. Então acalma teu coração, porque Jesus vai permitir que você ande por sobre as águas. Chegou o tempo de sair do barco. É isso. O barco representa aqui uma situação de conforto. O barco representa um lugar seguro, conhecido, um lugar limitado, onde aqui, ó, eu conheço aqui, eu quero ficar quietinha aqui. Só que Deus está chamando você para sair da zona de conforto, para viver o sobrenatural. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda aqui é que Pedro, ele pede para ir ter com Jesus, para ir até Jesus, mas ele precisou sair do barco. Jesus poderia dizer assim, não, Pedro, fica aí, eu vou ao teu encontro. Só que Jesus não falou isso. Jesus diz, vem. Vem! Jesus não disse para ele, Pedro, você vai ter que fazer exatamente assim. Jesus somente disse para ele, venha. Jesus não falou para ele, olha, você vai ter que sair do barco, Jesus não disse nada. Jesus simplesmente disse, vem, vem, Pedro. E Jesus hoje chama você pelo nome. Jesus hoje chama você pelo teu nome. Por quê? Porque chegou o momento de você viver o sobrenatural. Jesus está no meio das ondas. Ele não está apenas no templo, na calmaria, mas também Jesus está no meio da tempestade. Olha onde Jesus estava, no meio da tempestade. Às vezes, Deus não acalma o mar, mas te ensina a andar sobre as águas. Jesus te ensina a andar sobre o mar. É isso mesmo, isso aqui é algo inédito, é algo sobrenatural que você vai contar. Olha, eu passei por isso, eu vivi essa situação. A terceira coisa que eu quero que você entenda, ouvir a voz de Jesus é fundamental. Pedro só não andou porque recebeu uma palavra. Pedro só andou, irmãos, porque recebeu uma palavra, vem. Ele recebe o sim de Jesus. Quando ele disse, Jesus, se é o Senhor, eu quero ir até aí. Aí Pedro, perguntando para Jesus, se é o Senhor mesmo, eu quero ir até aí onde o Senhor está. E Jesus deu ali para ele uma resposta positiva. Jesus disse para ele, vem. Jesus disse para ele o sim. Não se anda sobre as águas com coragem humana, mas com direção divina. Jesus deu para ele uma oportunidade. E essa oportunidade, o que eu vejo aqui? Somente Pedro. Só Pedro e Jesus que andou por cima das águas. Você não vê outra pessoa. Você não vê outro discípulo saindo do barco. Você só vê Pedro. Então, assim, Jesus conta contigo. Jesus conta comigo. Chegou o tempo de nós vivermos milagre. Irmãos, a quarta coisa que eu quero que você entenda aqui, o impossível se torna possível quando você obedece. O milagre acontece quando você confia na voz de Deus, do que nas ondas,
ao redor. Fé é colocar os olhos em Jesus e não no vento. Por quê? Porque eu sei que Jesus está aqui. Jesus está aqui, então ele me chama para andar sobre as águas. Ele me chama para viver experiências. A quinta coisa que eu quero dizer aqui para você nesta palavra: mesmo se você afundar, Jesus segura a sua mão. Olha só o que Jesus faz. Além de nos dar oportunidades, além de dizer para nós, sim, vem, né? Positivo, além de dizer assim, ó, então vem, você pediu, você quer, só que você vai obedecer, né? Você vai obedecer. Aí, quando a gente obedece, muitas vezes parece que é tudo bom e de repente as coisas ficam meio ruins, mas mesmo assim, nessa situação que Pedro passou, Pedro ele começa a afundar, mas Jesus não deixou ele morrer. Seria muito trágico, né? Se Jesus, sabendo que Pedro iria afundar, né, não salvasse ele, não estendesse a mão para ele. Pedro começou a afundar. Isso aqui é algo humano. Veio o vento, sentiu o vento e afundou. Teve medo. Mas Jesus estava ali na frente. Mesmo que a fé oscile. É isso que Jesus está falando para você agora. Mesmo que a sua fé oscile, a mão de Deus permanece firme. A mão de Deus permanece estendida para você. Por quê? Você acha que Jesus não conhecia a fé de Pedro? Você acha que Jesus não sabia que Pedro iria afundar? Mesmo assim, Jesus permitiu Pedro andar sobre as águas. Porque foi a única pessoa que pôde contar. Aquele dia da tempestade, eu saí do barco. Naquele dia que estava aquela tempestade, eu ainda consegui ouvir a voz de Jesus. Naquele dia estava uma tempestade tão grande, mas foi ali que eu saí do barco, eu obedeci a direção, o comando de Jesus, mas mesmo assim a minha fé oscilou. Isso aí, irmãos, é ter coragem de dizer, olha, mesmo que lá na frente desse errado, mas eu tentei, eu tive coragem, eu saí da zona de conforto. Eu saí daquela situação que estava me levando a fundo, me levando a ter medo, a depressão, a ansiedade. Talvez só falta uma palavra para você: vem, anda. Talvez você está ali há tanto tempo nessa situação, dentro desse barco. Você não quer sair do barco por medo de morrer. Você não quer sair do barco porque a tempestade vai te pegar, não. A mesma tempestade que está na água está no barco. A mesma tempestade que está assolando você na água, ela está assolando você dentro do barco. Só que eu tenho uma coisa boa para dizer para você, que se Jesus está dizendo, sai do barco e caminha sobre as águas, é porque Ele está na sua frente, é porque Ele sabe que a sua fé, mesmo oscilante, ainda que a sua fé seja oscilante, Ele vai estender a mão para você. Jesus não vai deixar você morrer nessa tempestade. Jesus não vai deixar você morrer nesse vento. Jesus não vai deixar você morrer nessa situação, nessa tormenta. Ei, se Jesus está dizendo para você, filho, saia do barco, filha, saia do barco, é porque tem algo grande para tua vida, é porque tem algo tremendo para tua vida, é porque tem experiência nova para tua vida. Jesus não vai fazer ninguém sair do barco para morrer afogado. Aleluia, você não vai morrer na tempestade. A tua casa não vai morrer na tempestade. A tua família não vai morrer na tempestade. Pode soprar o vento, pode levantar ondas contra a tua vida, mas essas ondas não vão prevalecer contra a tua casa. É você que vai andar por cima das águas. É você que vai ter domínio nessa situação. Jesus está falando para você que você vai dormir em paz, que você vai voltar a sonhar, que você vai voltar a projetar, que você vai voltar a sentir paz no seu coração, paz no seu interior, paz na sua alma. Jesus entra na tua vida hoje, no teu sono hoje, na tua alma hoje, no teu coração hoje. Jesus te dá vitória. Jesus te
te dar vitória e você vai andar por cima das águas. Aleluia. Jesus chama você para viver uma nova experiência. O que significa andar por águas? O que significa, missionária, andar sobre as águas hoje? É assumir projetos ousados com Deus, é confiar que Ele vai te sustentar por onde você vai ter que andar. Jesus vai levar você em lugares aonde os teus pés ainda não pisaram. É ter fé, é ter coragem, é olhar pela fé e não se limitar, né? Não se limitar por aquilo que os outros dizem. Por quê? Porque Pedro poderia pensar assim: se alguém falar comigo aqui, eu não vou descer. Se alguém dissesse, Pedro, não vai, você vai afundar, talvez ele ouviria. Mas Pedro, ele ouviu a voz de Jesus. Ele obedeceu, ele foi ousado, ele foi corajoso. E chegou o momento de você sair dessa situação. Abrir uma empresa, mesmo sem tudo pronto. Recomeçar após perdas. Isso aqui é algo que muitas vezes a pessoa fica ali pensando: será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Eu vou abrir uma empresa, eu vou abrir um negócio, eu não tenho funcionário, eu não tenho salário, eu não tenho investimento. É você andar por fé e não por vista. É perdoar, confiar de novo. É reconstruir uma família. É querer reconstruir uma família, mesmo após uma separação, após um desastre, após uma perda. É você projetar de novo, é você sonhar de novo, é você tentar de novo, é você querer gerar um filho, mesmo ali depois de um aborto, depois de 2, 3, 4 irmãos. Tem situações que a mulher parece que não consegue gerar e ali é só perda, mas ela vai tentando de novo. Deus está dizendo para alguém aqui nesse momento: vem. Deus está dizendo para alguém aqui: você tem a minha autorização, pode vir. Você vai andar sobre o que antes te afundava. Você vai andar sobre o que antes te causava medo. Você vai andar por sobre as águas. Você vai andar sobre o que antes te causava insegurança, pavor. Você vai andar por sobre isso. Você vai ter uma declaração. Você vai ter um testemunho sobre isso. E eu quero pedir para você agora: grave essas palavras no seu coração, porque essas palavras são vindas do céu para você. Deus sabe com quem fala, Deus sabe quem está enfrentando uma tormenta, uma situação tão difícil. Mas como o louvor diz, eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é livramento. Tua voz, Senhor, é livramento sobre as águas. A tua voz é livramento para mim. Tua voz, é isso que eu preciso, Senhor. Ouvir a tua voz mesmo diante da perda, ouvir a tua voz mesmo diante de uma traição, continuar ouvindo a tua voz mesmo quando eu tô com medo, continuar ouvindo a tua voz. Se eu não consigo dormir, Senhor, eu consigo ouvir a tua voz. Eu falo contigo, tu fala comigo. Eu quero continuar ouvindo, Senhor, a tua voz acalma. Aleluia, que você sinta prazer em ouvir a voz de Jesus hoje. Jesus falando contigo, Jesus está contigo, Jesus está com você, aleluia. Ele está te chamando para viver novas experiências. Louvado seja Deus. E eu quero que você grave essas palavras e você vai dizer para você mesmo: eu sou chamado para viver o impossível. Eu sou chamado para o impossível. A voz de Deus, ela é mais forte do que a tempestade. Hoje eu saio do barco e caminho sobre as águas. O medo não vai me paralisar, mesmo que eu afunde. A tua mão, Senhor, me sustenta. A mão de Jesus me sustenta. Eu creio nisso. Chegou o meu tempo de andar sobre as águas. Eu declaro
Eu profetizo na minha vida, para minha casa, para minha família. Chegou o tempo da minha família andar sobre as águas. Chegou o tempo da minha casa andar sobre as águas. Senhor, meu Deus, hoje eu te louvo, eu te agradeço pela tua voz, porque a tua voz nos chama para andar sobre as águas. Mesmo com medo, nós escolhemos te obedecer. Nós declaramos que não ficaremos presas no barco da limitação, no barco do medo, da dúvida, da espera interminável, no barco das doenças, no barco da depressão, no barco da ansiedade, da falência, da miséria, da separação. Nós não estamos limitadas, nós não vamos ficar limitadas. Hoje, Senhor, nós saímos desse barco, nós estamos indo na direção da tua palavra, porque a tua palavra sustenta, porque a tua palavra, Senhor, mesmo quando os ventos estão fortes, é a tua palavra que nos sustenta na adversidade. E aquele que teme ao Senhor, aquele que ouve a tua voz, ele não é confundido. Nos dá coragem, nos dá fé, nos dá unção, nos dá ousadia para viver o sobrenatural, mesmo, Senhor, que a tempestade da nossa alma seja mais forte. Tem horas que a tempestade parece tão agitada, tão forte, Senhor, mas nós declaramos que a tua palavra é mais forte do que qualquer tempestade, e que toda tempestade da nossa alma seja vencida pelo teu poder. Em nome de Jesus, nós declaramos que vamos andar sobre as águas, vamos caminhar sobre as águas, guiadas pela tua voz, Papai querido, porque eu sei que se ainda que acontecer alguma coisa, uma situação que as águas parecem que vão ali nos afundar, a tua mão se estenderá para nós. Em nome de Jesus, o medo não vai nos paralisar, a depressão, a doença. Em nome de Jesus Cristo, eu oro e eu declaro a cura. Em nome de Jesus, Pai, abençoa essa pessoa, abençoa esse copo de água, peça de roupa, fotografia, documentos, tudo aquilo que está sendo colocado agora diante do Senhor, aqui na oração, causas na justiça, causas impossíveis, problemas conjugais, financeiros, dívidas pendentes. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e declaramos a vitória, e declaramos que chegou o tempo de nós caminharmos sobre as águas, e assim oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você crê nessa palavra, se você crê que Jesus falou com você, você toma posse, né? E declara dentro de você: eu ouvi Jesus falar. Jesus falou comigo, né? Jesus falou comigo nesta palavra, e eu quero guardar essa palavra no meu coração, e que Deus venha a abençoar você cada dia mais. Louvado seja Deus. Glorificado. Compartilhe essa palavra com quem está enfrentando tempestades. Eu quero que você compartilhe, né? Quando você ouvir essa frase aqui, Jesus já vai colocar na tua mente aí pessoas para você compartilhar. Jesus já vai abrir a tua visão espiritual e revelar para você quem está precisando andar sobre as águas também. Amém? Compartilha, deixa o like, deixa o joinha, tá bom? Nós temos aí a descrição do vídeo também, temos um telefone de contato para você entrar em contato conosco.
qualquer coisa que você precise aí, mande um WhatsApp para nós, uma palavra também, se você sente no seu coração, mande para nós uma palavra de Deus, uma oração, um testemunho. Você que deseja fazer um propósito com esse canal, entre em contato conosco, tá bom? Nós queremos louvar a Deus aqui, eu, Jesus, o Espírito Santo, né? O nosso amigo amado Espírito Santo que está sempre conosco, então nós não estamos só, né? Nós não estamos só, graças a Deus por isso. E eu louvo a Deus, irmãos, eu louvo a Deus, queridas irmãs, pela sua vida e que vocês, né, fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima live, até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém?